Olá, eu sou Luciane Costa e vamos dando início a mais um podcast. E hoje eu estou aqui com duas pessoas que vão falar um pouquinho sobre a coleção Celebrando a Diversidade Étnico-Racial, que será apresentada em Angola como instrumento de diálogo, inclusão e cooperação educacional entre Brasil e a África. No episódio de hoje, vamos falar sobre educação, acessibilidade, intercâmbio cultural e o impacto social que esse projeto internacional. Estamos aqui com o diretor do Grupo Formar e a diretora executiva do Grupo Formar. Sejam bem-vindos, Marcelo Carvalho e Camila Carvalho. Boa noite, Luciene. É um prazer a gente estar aqui. Boa noite, Luciene. Obrigado. Gente, e como surgiu a coleção Celebrando a Diversidade Étnico-Racial? Ela surgiu, Luciene, porque hoje existe uma lei federal, do governo federal, que diz que todas as escolas, né, elas precisam tratar sobre essa temática, sobre o estudo da história, da cultura indígena e africana. E hoje a gente tem muito pouco material que trabalha sobre esse tema. Então, a editora, ela viu essa oportunidade, ela viu essa demanda de mercado para trabalhar com esse material. E foram 3 anos de produção dessa coleção. É uma coleção que vem sendo trabalhada junto com a autora, Flávia, para que a gente conseguisse implementar isso, principalmente nas escolas públicas. Porque hoje, quando a gente vai olhar o censo, hoje a maior parte do público é dessa descendência, dessa etnia. Então, a gente tem trabalhado com esse material. É um material que tem uma repercussão muito positiva, porque o aluno ele consegue se enxergar. Isso é muito bonito. E quando a gente trabalha isso nas escolas, é uma forma de valorizar a cultura, né? Muito bom. E qual a importância de se levar esse material para Angola? Olha, existe e o Marcelo vai poder falar melhor, porque ele esteve lá, né? E existe essa interlocução. Primeiro que Angola fala português, né? Então tem essa proximidade. E segundo, que eles valorizam muito a produção literária do Brasil. Então foi muito bacana levar esse projeto para lá, apresentar esse projeto como uma possibilidade para ser desenvolvido lá também. Claro que existem diferenças, né? E que isso é trabalhado. Mas quando a gente chega com esse material, quando a gente chega com essa possibilidade, é muito bacana porque eles veem essa parceria entre a educação do Brasil e a educação de Angola. E o Marcelo levou, né? Então ele pode falar um pouquinho para a gente como que foi essa aproximação e esse diálogo com eles. Né, leva nossos costumes, né? Exatamente. Mostrando bem como funciona aqui o nosso Brasil, o nosso estado, né? E eles valorizam bastante a educação do Brasil, né? Então, eles veem a educação do Brasil como uma forma de aprender conosco. Muita coisa aqui. E como é que é a Angola lá, Marcelo? Olha, eu me surpreendi muito. Nós chegamos num aeroporto muito novo, né, para começar assim, então teve esse impacto, eu não esperava, né, um instrumento daquele, um aeroporto novo. Fomos muito bem recebidos e aí tivemos a oportunidade de estar apresentando alguns materiais, dentre eles a coleção Meu Futuro Melhor. E eles gostaram muito do material, né? Porque hoje o que eles recebem em Angola são materiais desenvolvidos por Portugal. Olha só, E Portugal tem uma maneira diferente de fazer os materiais didáticos, né? Não é como o Brasil enxerga. E eles gostariam assim de estar aproximando a educação, os materiais pedagógicos, né, os materiais didáticos e paradidáticos, mas com a visão brasileira. Então, para nós está sendo uma honra, né, um prazer levar um pouco de educação, um pouco da nossa cultura, como você falou, para outro país.
Seria assim a possibilidade de fazer um intercâmbio, trazê-los para cá Isso, e levar daqui para lá também? Isso, foi uma comitiva daqui do Brasil de 5 ou 6 pessoas, né? Até são Angola. De escolas, como essas pessoas... São da editora, da própria editora, né? O Marcelo foi, o representante, o parceiro também comercial, eles foram para a gente poder entender o processo como um todo. Eles foram extremamente bem recebidos lá e foi passado também um pouco da visão deles, de como está a educação deles hoje. Que a gente fala que a educação deles hoje está um pouquinho, um pezinho atrás da nossa, vamos dizer assim. Eles ainda têm alguns problemas, Luciene, que nós já conseguimos erradicar aqui. Então, um exemplo, lá a gente tem, por exemplo, a gente tem um índice de morte por malária muito alto. Malária e também acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito. Então, por exemplo, eles têm necessidade de material que fale sobre educação no trânsito, sobre educação de como erradicar a malária, a AIDS. Por exemplo, eles têm algumas questões também de educação sexual, que coisas que aqui a gente já vê como um pouco distante, que já foram trabalhadas, lá ainda não. Então, o formato de educação lá é muito distante. Hoje a gente fala muito em educação sobre a BNCC, os currículos. Lá eles trabalham ainda só com conteúdos. Então, são materiais que, quando a gente pensa em educação, a gente está com um pezinho ainda mais na frente, né? Então, o que eles querem? Eles querem fazer um trabalho intenso na educação, porque assumiu agora uma nova ministra de educação. Então, ela tem um olhar extremamente empreendedor e ela quer abrir as portas da educação de Angola para trazer essa tecnologia, novos estudos, e por isso que a Formar foi para lá também, para poder trabalhar com essa parceria, junto com esse material e no desenvolvimento de novos materiais a partir da realidade deles. Bacana, muito interessante. Isso tudo é produzido na Formar? Tudo produzido na Formar. Somos uma empresa com 26 anos. A gente é capixaba, é uma empresa daqui. Olha, a gente tem muito orgulho em dizer. Nós começamos a produção com literatura, então a gente tem vários autores capixaba. Francisco Aurélio Ribeiro, o professor Luiz Guilherme, que acabou de falecer. Então, são autores consagrados dentro do cenário capixaba. Temos autores também novos, porque a gente fala que depois da pandemia, olha que interessante, a gente teve uma procura muito grande para a publicação de livros. Olha. Porque na pandemia, as pessoas começaram a escrever mais. Elas estavam em casa, elas precisavam procurar muito o que fazer. E aí, logo depois da pandemia, o Grupo Formar, né, a Formar, ela foi procurado muito por autores que queriam publicar, que tiraram projetos da gaveta que não tinham tempo de fazer e na pandemia começaram a escrever. Até como uma forma dessa saúde mental, né? Muitos falaram. Principalmente nós estamos vivendo assim uma era digital, né? E falando isso daqui, isso aí para mim é uma surpresa, porque justamente esse vício aí do digital, todo mundo ali num clique, tá ali com o palmo, de repente voltar a falar em livros, porque na minha época eu prefiro impresso, né? Eu prefiro impresso. Eu ainda gosto de um livro, eu gosto de um jornal impresso, eu adoro. Eu também. Mas hoje em dia está cada vez mais difícil, né? E você falando isso aí é maravilhoso, isso é surpreendente. E eles voltam com esse objetivo de publicar, porque eles sentem o prazer de ter o livro na mão, de ver. É um filho, né? Sim. Então, que eles vão produzir. E, assim, claro que a tecnologia ela vai continuar, ela não vai ser substituída. E muitas pessoas perguntam assim, você acha que o livro digital vai substituir o livro impresso? Não, não vai. A gente está tendo um retorno do livro impresso. Então, a gente vê alguns países que foram pioneiros na parte de tecnologia, na parte de educação, dando um passinho para trás e falando, olha, é importante a tecnologia, mas a gente tem que voltar com a escrita.
a gente tem que voltar com o livro impresso. Então, potências na educação, potências europeias na educação, colocando, olha, é importante sim voltar o nosso aluno a escrever. Ele precisa aprender a escrever. Claro que ele precisa saber se adaptar às tecnologias, sim, mas uma coisa não vai substituir a outra. Sim. Então, você vê esse movimento um pouco contrário agora. Isso é maravilhoso, porque antigamente a gente tinha muito a questão de ler um livro para fazer uma prova, né? Você ter aquela questão da redação mesmo. E hoje em dia, com a tecnologia, o aluno, se ele pegar uma caneta, tem aluno que não leva mais para a escola, para que pegar a letra da a gente acaba deixando de ler, porque é uma arte, é um desenho, uma letra, né? Hoje em dia as pessoas estão num garrancho. E aí você vai no automático, o corretor já corrige para você. Então você vê a quantidade. A minha formação é letras, né? Eu sou professora de formação. Então eu trabalhava isso com os alunos. Então você está vendo esse modelo, assim, escolas voltando com essa parte do escrever. Claro, o computador é importante, a tecnologia é importante, mas voltando com a caligrafia, o entender, o ler, o interpretar. Então, isso é muito importante. E a gente viu, depois da pandemia, o aumento muito grande de publicações. Esse ano teve um aumento grande? Está crescente. Todo ano vem crescendo o aumento de publicações de livros. E aí, seja de livros infantos juvenis, seja livros para o público mais adulto, as pessoas estão escrevendo mais e as pessoas estão lendo mais. E isso é muito bacana, você vê essa corrente, né? Hoje você vê, por exemplo, que quando você entra, você vê influenciadoras na parte de literatura. Sim, eu tenho uma amiga, grande amiga, Sizue. Ela é maravilhosa, ela fala justamente... fala sobre livros no canal dela. Então, você vê esse movimento, né? Usando da tecnologia e usando das redes sociais para divulgar a leitura. Então, isso é muito bacana. E a Formar tem trabalhado nisso também. E junto com essa parte de literatura, uma coisa bem bacana que a Formar investiu foi na questão de acessibilidade. É isso que eu acabei de perguntar. Ótimo, maravilha. Você me adiantou. Eu ia perguntar exatamente como a Formar, né, trabalha essa valorização da diversidade nas escolas, né? A gente entendeu que hoje a gente precisa trabalhar, não é só o papel. A gente precisa contemplar todo esse público. Então, a Formar é uma das pioneiras em livros que tem acessibilidade. Quando a gente fala acessibilidade, não é o audiolivro somente, né? Que hoje o audiolivro ele é divulgado amplamente. A gente fala acessibilidade num quadro maior de Libras. Então, hoje, todo o material da Formar, ela tem Libras. Então, todo o livro ele é narrado em Libras, que é a língua dos sinais. Ele tem o audiolivro e ele tem a audiodescrição. O que seria isso? É como se a gente pegasse aqui, por exemplo, a sua revista, você está vendo que tem a parte escrita, né? Mas você tem a parte da imagem. Então, é feito um roteiro da parte da imagem. E esse roteiro, ele é narrado. Olha, que interessante. Então, a pessoa que ela é cega, que ela tem essa dificuldade visual, ela vai, através da narração, ver que tem essa pessoa que está aqui, ela está com um terno azul, uma blusa roxa, que a primeira letra começa com branco, depois vem amarelo, e ela vai conseguir ver, através da descrição, toda a parte de imagem. Então, todos os nossos livros são assim, inclusive os exercícios. Então, é um material extremamente acessível e completo, né? E isso, por incrível que pareça, é uma lei. Nenhum material pode ser comprado pelo governo que não tenha audiolivro, audiodescrição e Libras. E isso é aqui no Brasil? É uma lei federal. E aqui no estado é adquirido esses tipos de livros? Isso aí. Essa coleção... Eu tô fora há muito tempo da escola, gente, mas isso que você está me falando, eu não tenho... É muito bacana, né? Tenho acesso, e é muito interessante. Então, todos os alunos, hoje, eles têm acesso a isso. Essa coleção, celebrando a diversidade étnico-racial, ela foi adquirida pelo governo do estado
para todos os alunos da rede. Então, todos os alunos receberam esse material. Existe hoje, no governo do estado, um pacto pela educação. Eles têm um acordo com os municípios, onde o governo estadual, ele compra livros e encaminham para os municípios. E como isso é uma lei federal, às vezes o município ele não consegue adquirir. E o estado envia esse material. Esse material foi feito um chamamento público. Esse chamamento público, ele é destinado, ele acontece, o Brasil inteiro pode entrar, todas as editoras do Brasil podem entrar nesse chamamento. Eles colocam matemática. A Formar entrou com esse material, foi a primeira selecionada. Olha que bacana. E aí foi adquirido. Então, tinha vários critérios, e um dos critérios era acessibilidade, para você ver que nenhum material tinha essa acessibilidade com essa temática. Então, a Formar é a primeira editora com esse material com acessibilidade, que foi um dos critérios para avaliação. E esse mesmo material que nossas crianças estudam aqui é esse material que vocês estão foi levando para Angola. Isso aí. Que foi para Angola. Angola, claro que a gente vai precisar fazer adaptações, né? Até pela questão regional, da cultura. Mas foi um material que eles avaliaram. E eles gostaram muito, porque valoriza a cultura africana. E é um material que ele vem de uma forma muito leve, para mostrar para a criança que ela tem que ter orgulho, que ela pode ter orgulho. Existe uma verba que o governo federal encaminha para os municípios, chamado VAR. Essa verba é destinada para os municípios que conseguem equiparar a nota do aluno negro e do aluno indígena com o aluno branco, né? E a maioria dos municípios, dos quesitos é essa nota equiparada. A maioria dos municípios não recebem essa verba, porque não conseguem atingir. A nota do aluno branco é maior do que o aluno negro e indígena. Então, esse material, ele vem também para trabalhar essa questão, né? E trabalhar principalmente a questão da valorização da sua etnia. Por quê? Porque quando a gente vai, e isso, assim, é fato, quando a gente vai ver, a gente tem, às vezes, 90% dos alunos são negros, são indígenas. Eles colocam que eles são brancos. Por quê? Porque eles não... Primeiro, que às vezes eles não se enxergam assim, ou eles não querem se enxergar. Por quê? Porque eles acham ruim. E esse material vem mostrando para eles que não. Eles acham que vão ser aquela amarelinha que a gente joga é de origem africana. E aí eles começam a se ver valorizados. Eles mudam uma chavinha na cabeça deles. Coisa que eles têm de própria bom. culinária deles, né? Que é muito boa. A muqueca. Exato. Capixaba. Que não é capixaba. E aí eles começam a ver assim, nossa, eu faço parte dessa cultura. Exato. Isso daqui que é valorizado é da minha cultura. E aí você começa a ver um movimento contrário. Sim. Eles tendo o orgulho da descendência deles. Isso é muito bacana. E é através da educação que a gente consegue fazer isso. Por isso da importância desse material. Né? E de trabalhar esse orgulho do aluno. E é muito interessante essa questão da África também, que até a novela, agora está tendo a novela das 6... Eu sou noveleira, né? A gente adora novela. E está tendo também uma novela falando da África, né? E como que está fazendo esse movimento aqui no estado? Vocês já são... De valorização. Outras pessoas também eu já ouvi falar que estão tendo esse contato e está, assim, cada vez mais próximo, né? Aliás, está tudo muito próximo, né? Depois da internet, depois desse boom aí, ficou tudo tão um clique, então fica tudo bem aproximado mesmo. De que forma a acessibilidade foi pensada dentro do projeto? Eu acho que isso até se explicou um pouco, né? Isso, para trazer, porque a educação ela tem que ser para todos. Ela não tem que ser para alguns. E a educação não tem que ser um recorte. Ela tem que valorizar todos. Um aluno neurodivergente, ele tem que ter acesso.
Um aluno com alguma deficiência específica, ela tem que ter acesso. Antigamente, o aluno ou que tinha alguma deficiência ou que tinha alguma questão, ele ficava em casa, ele não ia para a escola. Agora, com o avanço da medicina, esses alunos eles estão indo para a escola. E como que a gente vai cuidar desses alunos na escola? Então, a gente vai cuidar dando uma infraestrutura de mobiliário? Ok. Mas e os materiais? Isso daqui não pode ser uma barreira. Sim. Né? Isso, a gente tem que facilitar e a gente tem que incluir. Incluir é isso. É criar meios para que essas crianças consigam aprender. Porque eles vão se familiarizando aos poucos e chegando, atingindo todo isso aí. E aí isso facilita o professor. Ele pode ter acesso em casa, porque através de uma QR Code que ele coloca o celular, ele consegue ouvir. Então, ele pode participar dentro da escola, ele pode participar em casa. Então, é uma lei de acesso. É eu dar acesso para o meu aluno. E a gente só consegue mudar um país através da educação. E se a gente não tiver uma educação de qualidade, um material de qualidade, isso fica muito difícil. Né? Então, a gente tem muito orgulho em dizer que a gente cria esses materiais, a gente pensa esses materiais para eles serem acessíveis, seja na forma pedagógica, seja na forma de visualização, e esse é o nosso objetivo. Que maravilha, muito bom. Marcelo, conta um pouquinho para a gente aí como é que foi essa viagem, o que você viu de diferente lá. Dá uma explanada para a gente aí nessa. Quantos dias ficaram lá? Nós ficamos 5 dias. 5 dias, uma semaninha quase. E foi muito interessante, né? Porque o povo é muito acolhedor, mas a gente identificou também várias questões, né? É um país que está saindo de uma guerra há pouco tempo, né? Então, assim, é um país mas ao mesmo tempo eles têm vontade de crescer, de se organizar, de investir. Angola é um país que fabricava 2 milhões de barris de petróleo por dia e essa produção caiu muito. Então, quando a produção cai de petróleo, caiu pela metade, caiu para 1 milhão de barris por dia. A economia toda cai. A economia toda cai. E agora eles estão investindo muito em turismo e outras indústrias também. Então, mas é um país muito promissor. É um país que é um povo muito bonito, muito guerreiro, né, muito alegre. Muito curioso que a gente estava lá no hotel, né, e estava tendo um campeonato de corrida de barcos em Luanda. E aí a gente encontrou com o Will Smith. Olha, então foi uma situação legal. assim muito interessante, né, porque eu olhei assim, o Will Smith e era ele mesmo, né? Depois a gente ficou sabendo desse campeonato. Poxa, muito bom. Mas nós encontramos vários desafios na parte da educação. Né? Você teve contato direto com alunos lá também? Vocês tiveram alguma questão assim, chegar aí em sala de aula, ver lá uma escola por dentro? Não fomos em sala de aula, mas identificamos assim que é necessário várias escolas ainda serem construídas, né, e reformadas, conversando com o pessoal do Ministério. Então, tem esse investimento para ser feito. Tem muitas crianças que ficam fora de sala de aula. Então, essa é uma preocupação muito grande, né? Ainda é muita quantidade grande de crianças fora da aula? Muita criança fora de aula, não tem espaço para todos. Inclusive, às vezes, em escolas públicas, eles vendem a vaga para as crianças, de tão difícil que é você colocar o seu filho dentro de sala de aula. Então, uma forma até de separar, né? Uma forma de um do outro. Isso chamou muita atenção da gente, né? E a gente quer estar assim, ajudando de alguma forma o país a ser construído. Como é que ela, assim, é muito pobre o país? Não, né? Porque eles eram produtores de petróleo, né? Como que é essa questão? Eles têm muita riqueza mineral, né? O petróleo, diamante, ouro, mas foram muito explorados também. E desperdiçaram muita riqueza. Conversando com uma ministra lá, ela falou, nossa, nós desperdiçamos muito dinheiro aqui. E está no momento agora da gente
construir o nosso país. E que bom que eles estão indo para o lado da educação, né? Estão indo para o lado, eles querem investir Maravilha. na educação. Eles querem fazer a diferença pela educação. Isso. E abrir o mercado para o mercado exterior. E uma das coisas é abrir a educação, mas levar a educação de qualidade. Que coisa boa. Isso é muito legal. E quando você pensa essa diferença, você perguntou essa diferença, o Marcelo traz muito isso na fala, assim. É muito setorizado. Você tem uma área que é muito rica, mas você tem uma área em torno que é muito pobre. Então, a gente fala que eles trouxeram muito isso para a gente quando eles deram o feedback da viagem, né, para os colaboradores. Você tem a riqueza na mão de poucos, né? E aí é interessante que o novo governo que assumiu, eles querem fazer a diferença, né? Eles querem trabalhar com esses muitos que não têm, começando a partir da educação. Porque eles sabem que eles conseguem construir e mudar um país a partir da educação. Exato. Então, isso é muito bacana. Do conhecimento, buscando, até mesmo essa questão aí do intercâmbio, isso aí é maravilhoso, porque isso vai aflorando cada vez mais. Uma coisa vai puxando a outra, né? E vai só crescendo. A educação tem esse poder, né? De trazer esse crescimento interno e externo, né? Pois é. Que conexões e parcerias podem nascer dessa missão internacional? A gente olha muito primeiro para dentro de casa, né? E a gente está em expansão, nós estamos atendendo outros estados também no nosso país, mas existe a possibilidade da gente atender todos os países que falam português, já que nós temos um material que é sucesso, um material que funciona, um material que foi muito bem construído, a gente pode estar levando isso para todos os estados do Brasil e também para os países que falam a língua portuguesa. E a África foi a primeira? A África foi a primeira. Foi a primeira de muitos. Que essa coleção consiga viajar o mundo todo. Amém. E aqui no estado, vocês levam para todo 78 municípios? Isso. Esse material foi da educação infantil, né? Até o final das séries iniciais. Ele foi levado para todos os municípios. Então, todos os alunos tiveram acesso. O material estão trabalhando da Formar. Estão trabalhando com esse material. E fora do estado também? E quais fora são os outros? A gente está trabalhando em Brasília, está trabalhando em São Paulo, Tocantins, no Sul, Paraná, esse material. Então, a gente está conseguindo. É um material que demorou 3 anos para ficar pronto. Então, nós só colocamos no mercado depois que esse material estava pronto. Então, é um material novo. Sim. É um bebezinho, nosso bebê, que a gente cuida muito. A gente colocou no mercado o ano passado, esse material, no início do ano passado. Foram então, 3 anos de construção. Isso. Então, já teve essa repercussão toda, esse material. Olha Por quê? Você não tem materiais similares. Então, é um material que atrai muito, porque existe uma demanda e você não tem um material para trabalhar. Esse material é uma coleção. Coleção Meu Futuro Melhor. Hoje, celebrando a diversidade, é uma coleção. E existe a coleção financeira também, que trabalha com a parte financeira. Então, ele tem vários braços, né? Hoje existem 2 braços. Então, além desse material, a Formar também desenvolve outros materiais. E de um estado para o outro, tem alguma mudança na questão do material, assim, em si palpável? Tem alguma diferença? Questão de figuras, de linguajar? No caso deste material, não. Porque a gente pega, ele não trabalha a região, né? As histórias da região do Espírito Santo. Ele pega do Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, histórias, projetos, alguns voltados para o norte, outros voltados para o sul, outros voltados para o sudeste. Então, ele não tem a gente não personaliza por região. Ele é abrangente, porque ele trata da cultura e da história de forma abrangente, né? Gente, como surgiu essa conversa, esse início lá no beabazinho desse assunto? O que acontece? Quando a gente trabalha com educação, a gente tem que estar muito antenado com as tendências. Quando eu digo tendências, são
o que vai aparecer como formação? Então, por exemplo, na época que veio a base, a BNCC, então, olha, a gente vai ter que trabalhar agora por áreas de conhecimento. Então, os materiais das grandes editoras foram desenvolvidos por áreas de conhecimento e não por conteúdo. Então, nós percebemos que existiria uma tendência para trabalhar essa cultura. Então, veio essa lei, né? Então, a gente tem que ficar muito antenado na educação. Quais são os nortes que ela vai seguir? E aí veio essa lei. E aí a gente investiu nessa lei, na formação, para esse público em específico. Né? Que às vezes pode parecer assim, é um tema que poucas pessoas querem trabalhar, mas é um tema muito importante. Né? Hoje, se a gente for pensar, se a gente parar para pensar, todo mundo tem um pezinho, todo mundo tem essa parte dessa cultura. Sim, tá muito misturada. Isso. Já misturou muito. Já tudo. misturou muito. E que bom. E que bom. Que e aí, quando a gente começa a procurar, aí uma das coisas que a gente vai fazer, a gente vai falar na formação, que fala assim, quem aqui já ouviu o seu avô falando, ou a sua avó falando que foi pega pelo laço? Aí, muita gente levanta a mão. Então, ó, se sua avó foi pega pelo laço, você tem descendência indígena. E às vezes a pessoa nem sabe. Exato. Então, ela começa a resgatar. Isso é a nossa cultura. E a gente não pode deixar que a nossa cultura se perca. Então, são coisas que, às vezes, o mercado editorial não dá muita atenção e que a editora está sempre atenta para esses momentos, né? E aí nasceu esse projeto. Gente, é maravilhoso o projeto de vocês. Então, a gente fica muito feliz. É muito gostoso, é muito bom. E que bom que eu estou tendo a oportunidade de estar conhecendo melhor. E também você de casa, você que provavelmente vai nos assistir ou de alguma forma vai chegar até você. Isso é realmente maravilhoso, esse contato Brasil e África, isso só no início. Porque ainda tem muitos outros para serem visitados. Já tem algum em vista, o próximo? Ainda não. Ainda a gente está organizando, porque assim... Se familiarizando ainda dentro da África. Isso, porque porque a Luanda é um projeto grande e é um projeto desafiador, né? E a gente sabe que se o projeto for muito bem feito e implementado, as possibilidades são muito grandes, né? Porque eles falam, olha, hoje a gente recebe o material de Portugal e a gente não quer. A gente quer fazer o nosso próprio material, a gente quer ter o nosso próprio DNA. E então, é um projeto muito desafiador, primeiro pela distância. Então, exige muito da editora, dos parceiros. E depois que o projeto ele se consolidar, fica muito mais fácil. E hoje, a África é um continente em expansão. Né? Ele tem um potencial muito grande. Então, o que a gente colocar ali vai ser disseminado também para os outros. Eu acho que isso é muito importante, muito bacana. E a gente tem muito orgulho de está nascendo daqui, né? Eu fico muito feliz de saber que isso daqui é dentro do nosso estado. É aqui em Vitória? A nossa sede fica na Serra. Na Serra, olha que maravilha. Na Serra, isso. Isso é muito bom, gente. A gente fica muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre esse material, sobre a repercussão desse material no nosso estado e no Brasil, e como que a educação faz a diferença para essas crianças, para a população. A gente tem visitado vários municípios com a formação desse material e a gente vê o brilho no olho dos professores, dos formadores, os vídeos que a gente recebe dos professores com as crianças abrindo o livro e se vendo e se enxergando. Isso é muito bacana. E, Luciene, na formação que a gente faz, a gente coloca um vídeo que é o teste da boneca. E aí existe esse teste da boneca em várias línguas, tá? Existe o teste da boneca no português, existe no italiano também. E aí a pessoa coloca duas bonecas, uma branca e uma negra. E aí elas colocam as crianças, né? E ela começa a perguntar, assim. E aí tem uma criança branca, tem uma criança negra, tem uma criança indígena, tem todas as etnias. E aí ela começa assim, qual é a boneca mais bonita para você? Aí ele aponta a branca.
qual é a boneca que... Aí ele começa, qual é a boneca que você tem em casa? Ele aponta a branca. Qual é a boneca que te dá medo? A negra. Qual é a boneca mais feia? A negra. Qual é o cabelo mais bonito? A branca. Qual é o cabelo mais feio? A negra. Aí tem um menino negro. E aí ele falou assim, qual é a boneca que é mais parecida com você? Ele abaixa, faz uma carinha triste e aponta para a negra. Aí tem um indígena. Qual é a boneca que é parecida com você? A branca. Eles não conseguem se ver. E esse menino negro, que ele olha e aponta e fica triste, ele se reconhece. Mas ele não gosta daquilo que vê. Então, esse material ele vem para mudar isso. Para dizer que existe beleza. Que essa cultura, que a pele da cor dele é linda. Que o cabelo é bonito. Hoje, para você ter ideia, hoje o governo manda brinquedos para a escola. Até muito tempo atrás, só ia boneca branca. Não ia boneca negra. E a gente ouvindo os professores falarem, fala assim, hoje tá indo, só que eles não sabem como trabalhar. Ai, meu Deus. Então, olha que são coisas que a gente acha que não existe, que não acontece. E quando você vai nessa formação, você percebe, né? Qual é a boneca branca? Essa. Essa. Qual é a boneca negra? Essa aqui. Negra. Qual das duas bonecas você acha mais bonita? Tem uma que ela fica sem chinelo. Essa. Claro que é essa. E por que você acha ela mais bonita? Só por causa do cabelo. A cor dela é mais bonita. Qual boneca você acha feia? Essa. Mas eu achei esses daqui feio. Qual boneca pra você é a mais legal? Essa. Aquela. E qual boneca você acha que é má? Essa aqui por causa do cabelo, da pele, do olho. Tem cabelo bagunçado, não gosto muito da cor dela. O que te incomoda na cor dela? A cor eu não gosto muito. Que eu não gosto também da minha cor. Que é a mesma cor dela. Você não gosta da sua cor? Por quê? Porque eu não gosto muito de negra. E pra você, qual das duas bonecas é boa? Essa. Por que ela é boa? Ela tem cabelo bonitinho. Ela tem pele mais clarinha. O cabelo, o vestidinho das duas. E a cor de pele, né? Qual das duas bonecas você acha que se parece mais com você? Aquela. Essa. Diz pra mim, qual boneca que se parece mais com você? Essa daqui. Você. Essa aqui. Quando a gente vê assim, ainda essa conversa da cor de pele, ainda é chocante, né? Chocante. A gente fica triste com a mentalidade ainda antiga que as pessoas ainda têm, né? Algumas pessoas, né, ainda têm. Ainda é chocante, né? Certas coisas. E você, quando você olha para o estado do Espírito Santo, você tem ainda quilombos no estado do Espírito Santo, São Mateus, Sim. e tem informações Sim. super potentes lá. Dos né? indígenas, né? Dos indígenas, muito Aracruz. E quando você começa indo para Aracruz, você vê a valorização. As placas agora vêm também na língua, né? Eles trabalham com isso, então você vê a valorização. Então, a gente precisa de materiais que façam, que representem isso,
né? Nas bibliotecas das escolas. Porque se eu começo a ver que eu estou naquele livro, opa, olha que bacana. Então, não é mais só a visão do colonizador, né? Exato. Então, é isso que a gente começa a desconstruir. E é isso que é muito bonito de ver. Então, é isso que as autoras vão para as formações e levam para os professores. E muitos professores não sabem como trabalhar. Por exemplo, não existe o dia do índio. O dia do indígena, que antigamente era dia do índio, né? Como é que você trabalha o dia do indígena? É aquela música da Xuxa? Não, gente, hoje não é isso mais trabalhado, né? É o cocá? Não é isso mais trabalhado. Então, como trabalhar isso? E esse material vai trazendo, através de projetos, como da culinária, da formação de uma boneca. Não é esse material, não é o conteúdo, são projetos. Nós trabalhamos com projetos. E através dos projetos você vai entendendo a cultura, vai conhecendo a história. Então, isso é de uma forma muito leve para o professor. Porque quando a gente chega com material, o professor... Eu sou professora, então eu sei assim, nossa, mais um material para eu trabalhar. Então, a gente também tem essa visão na editora. A gente não quer um material leve, né? Já ajuda. Não é para sobrecarregar, né? E quando a gente fala que o material leve, ele é leve, mas ele não é pobre de conteúdo, pelo contrário. É a forma com que a gente traz. Então, a gente traz o material para contracenar com o professor, para que o professor possa ter um momento de desenvolver um projeto com o aluno e aquilo seja positivo e não mais um conteúdo para eu ler e fazer uma prova. Esse não é o objetivo do material. Então, a gente trabalha com projetos. E aí, ao final do ano, ele pode desenvolver uma mostra com esse aluno. O livro do aluno da educação infantil, ele é grande. Então, ele tem uma folha diferente para que no final do ano ele possa fazer um portfólio disso. Então, o formato também é pensado para a educação infantil. E isso tudo foi levado para Angola. Que bacana. E esse material, esse material é da escola ou é do aluno? Como do é que aluno. O aluno leva para casa. E isso é muito bacana. Então, cada aluno recebeu esse material e no final do ano ele vai poder levar. Durante o semestre, ele pode levar para casa para o pai olhar com ele. Então, isso é muito legal. Será que ele tem noção do tesouro que ele tem nas mãos, do né? Tesouro. Exato. E é interessante de ver, né? O quanto que a qualidade dos materiais evoluíram ao longo do tempo. Na minha época, o material era preto e branco. Né? Hoje nós temos um material todo colorido, com uma capa bonita, bem feita, com QR Code, que leva até um vídeo, né, com uma audiodescrição. Então, a gente investe muito em material de qualidade. Isso, a gente até trouxe um material depois para te mostrar, que é a gente bem tinha que bacana. Tá aqui, olha. Cadê esse material? Nossa, a gente trouxe o grandão para te mostrar, que é um dos materiais, olha só, gente. Que é esse daqui do aluno de 5 anos. Olha, esse formato é porque a educação infantil não leva... Esse da educação infantil, como os pequenininhos, eles não costumam levar para casa durante a semana, né? Porque fica na escola e eles levam no final do ano. Então, esse formato já foi pensado para a educação infantil, para eles poderem escrever a folha mais grossa, para eles poderem apagar. Então, tudo foi pensado nesse material. A coleção foi feita, todas essas imagens foram feitas por um ilustrador, que todas foram analisadas por consultores. Então, eu tive uma consultora indígena, que é uma doutora nessa área, que analisou a Lavínia, que é essa indígenazinha que está aí, que até a cor do rosto, ela tem que ser pensada dentro da cultura indígena. Então, todas as imagens, tudo foi feito por um ilustrador. E aí foi pensado, então, aquarela, então são os projetos, os QR Codes para acessibilidade. Então, o material foi todo pensado e desenvolvido. Isso. Lindo demais, gente. Olha o colorido. O colorido, olha. E aí a gente já começa a trabalhar com a alfabetização. Não é o foco do material trabalhar com alfabetização, mas a gente já ajuda a professora de português a trabalhar com as letrinhas. Então, a gente trabalha de uma forma interdisciplinar, que é muito bacana. Nossa, muito interessante. Trabalho lindo, maravilhoso. O tamanho também excelente. Excelente. Né? E aí,
Para os alunos maiores, o formato já é menor, porque tem que colocar na mochila. Então, toda essa pesquisa foi feita para desenvolver um material. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em Angola, a gente parte dessa pesquisa para pensar também na realidade deles. Então, isso que é bacana. Por isso que não é um projeto simples, né? É um projeto que você precisa ter muito estudo, analisar, fazer uma pesquisa, um estudo de caso. Não é entregado, Isso, não é entregue não. um material qualquer, e sim um material muito bem avaliado, muito bem estudado, Isso. muito Vem com rico. isso, de acordo com as diretrizes da BNCC, e além do material do aluno, tem um material do professor. Que o professor também recebe o material dele, o livro dele, que tem o espelhado o caderno do aluno, mas com mais informações, para ampliar mais. Aí o que os professores falam? Nossa, a gente tinha que ir para a internet, buscar dados e informações. E a gente sabe que, às vezes, na internet, a gente não consegue dados verídicos, consegue muita informação solta que, às vezes, não é verdadeira. E aí, aqui, nesse material, ele tem todo uma coletânea de informações que são verdadeiras, né? Tudo que ele precisa. Facilita o professor na hora da pesquisa. E esse material que foi enviado, que foi levado para lá. Esse aqui que foi? Foi. Muito bom. Tem o do adulto aí, algum outro material para a gente poder... Tem aqui, a gente trouxe para você, são os cadernos de divulgação, né? Esse daqui é do étnico-racial, que aí tem o material espelhado, né, dos outros anos, né, que é o material. E aqui também tem outros materiais da editora também, que é a coleção financeira que eu falei, que faz parte do Meu Futuro Melhor também. E outros 2 projetos que a editora desenvolve, que é a Escola Saudável, que a gente trabalha com a saúde, a alimentação, a atividade física, o socioemocional, que hoje se fala muito, que a gente precisa trabalhar. Então, hoje a gente trabalha com essas questões que são os 4 elos que a gente fala da saúde aí, que é esse material. E o material Proativas, que aqui a gente está falando de aluno, né? Mas e o nosso professor, que depois da pandemia ficou cada vez mais doente? E aí tem um material voltado para a saúde emocional do professor, que é o Proativas. Pensar em tudo, né? Pensa completo. Porque quando a gente visita as secretarias de educação para falar sobre os materiais, na grande maioria das vezes os secretários viram e falam assim, os gestores de educação, tá, para o aluno vocês têm uma variedade, têm um portfólio, só que meu professor está doente, meu professor está cansado, eu tenho um grande índice de afastamento por doenças emocionais. Você tem algum material pro professor, para trabalhar com o professor? E aí o Proativas foi desenvolvido através dessa dor, por um médico chamado Dr. Tanguy, que desenvolveu esse material, que trabalha a saúde emocional do professor. E todo esse material foi para Angola? Foi. Muito bom. Todo esse material foi para Angola. E já está prevista a próxima viagem para Angola? O objetivo agora é eles virem para cá, porque eles querem vir para cá para conhecer o Brasil. E aí, quando a gente fala eles virem, é via ministério. Então, eles fazem uma comunicação oficial com o Ministério da Educação em Brasília. E aí, eles param em São Paulo. Eles querem conhecer a Bahia. Eles querem conhecer a Bahia, param em São Paulo, Brasília, Bahia e depois vêm ao Espírito Santo. Então, a gente está nessas tratativas, que aí a gente sai como empresa privada de cena e eles entram via Ministério de Educação para conseguir toda essa organização, porque eles vêm via Ministério. Que aí vem a ministra das Relações Internacionais, vem a ministra da Educação também. E aí a gente vai entrar em contato com você também para cobrir isso. Quem sabe a gente não consegue trazer também aqui para falar um pouquinho com você. Nossa, eu vou ficar muito feliz mesmo. Vai ser uma honra pra gente. Já agenda tudo, já paro tudo. Vamos Verdade. conversar. Gente, nós estamos chegando ao fim. E é uma pena, porque a gente ainda tem muito assunto aqui para falar, para debater aqui. E o material de vocês estão riquíssimos, maravilhosos.
E eu sou apaixonada por histórias, eu adoro história. E ainda mais a história do Brasil, a história da vida da população, dessa etnia, né, toda. Isso é muito apaixonante. E eu só tenho que agradecer a presença de vocês aqui. Eu gostaria de falar assim, vocês têm algo que eu não tenha perguntado, ou que a gente não tenha, coisa que ficou, e vocês querem falar? Eu queria te agradecer pelo convite, porque falar sobre educação para a gente é um prazer, né? E perceber o seu interesse em trazer esse tema para a gente é muito importante. Quanto mais a gente fala sobre educação, quanto mais a gente fala sobre a mudança que ela faz na vida das crianças e da população, é importante disseminar isso. E você fazer essa abertura, trazer esse momento de debate é muito importante. A gente que tem que te agradecer por você nos dar esse espaço de apresentar o projeto. E, acima de apresentar o projeto, é falar sobre educação, né? Falar o quanto a educação e quanto esse tema muda a vida das nossas crianças. Então, é a nossa gratidão por esse espaço aqui, por poder falar sobre isso. E eu quero estender também o site. Gente, vocês podem mandar material, eu publico no site, eu publico diariamente material lá, tanto as meninas lá, a Ivy, a Renata, as meninas mandam também material lá para mim, e o que chega eu tô atualizando no portal também, e futuramente também, quem sabe, vocês também vindo aqui para nossa revista, né? Por favor. Estou pretendendo tirar uma em setembro agora, e é muito interessante quando eu tiro a nova edição, que eu faço todo um coquetel, onde as pessoas vão lá tomar aquele vinhozinho, aquele whiskyzinho, champanhezinho, para poder comemorar mais uma edição da revista. Tem todo um social lá para troca de conversas. E em setembro, se Deus quiser, eu acho que a gente vai estar com uma edição da revista nova, onde a gente faz um apanhado geral também de tudo que a gente às vezes coloca no site, às vezes das conversas que a gente tem aqui no podcast, né? Que essa já deve ser, acho que, a 10ª edição, né? E estamos aí, já há 10 anos seguidos aí. E você que está em casa, não deixe de nos curtir no Instagram, no Facebook, acompanhar o nosso portal, que tem notícias diariamente. Vê lá a revista também, todas as edições da revista estão lá no portal da Eclética. E eu só tenho que agradecer a vocês. Obrigada. E a você que acredito que vai estar nos acompanhando aqui e nas próximas edições também. Até a próxima.